Tá ok. Botei aqui. Vamos lá, a gente vai retomar aqui o material de legislação especial, começando agora com a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, que é a lei de 2019, também foi no final de 2019. Praticamente não teve muitos concursos, né, depois da lei, que foi em 2020, né, a entrada em vigor dela. Tinha a lei anterior, né, e aí provavelmente vai ter muito exercício adaptado, né? Porque já existia a lei de abuso de autoridade e essa de 2019 foi uma melhoria, aperfeiçoamento, mas revogou a anterior. Disposições gerais, sujeitos do crime, ação penal, dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito, dos efeitos, né, da condenação das restritivas de direito, das penas restritivas de direito, das sanções de natureza civil e administrativa, dos crimes, das penas, do procedimento. Depois, nesse meu material, a gente vai ver os crimes de cultura. Lei 9.459 de 1997. Muito se fala dessa lei de abuso de autoridade, não sei se vai estar escrito aqui, foi muito, né, pressão, né, no Congresso Nacional, por causa justamente, né, das questões que estavam vindo aí na mídia, né, das operações anticorrupção que a gente teve aí no último ano, Lava Jato, nos últimos anos, na realidade, né? Foi no último ano, foi nos últimos 4, 5 anos a gente teve, né, a Lava Jato, acho até mais, né? Porque 2 anos o juiz ficou aqui como praticamente um ano só, né? Ficou um ano e pouco como ministro, então já vinha anterior, acho que uns 6 anos. E aí todo aquele rolo começou a surgir várias coisas, né? E aí os congressistas, alguns, né, que era até inclusive investigados, fizeram essa lei, entendeu? Você vai ver que é muito focada na persecução penal, né? Quem vai, Ministério Público, juíza, delegado, aqueles que ultrapassarem o limite vão ser punidos. Vamos lá, apresentação. Crime de nossa, aqui, de abuso de autoridade. Vamos lá, abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. Disposições gerais. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por meio de capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, quando a gente tem isso em uma lei, você tem uma finalidade que a gente chama específica, né? Ele até botou específica, né? Então não basta você abusar ou fazer um ato aqui. O ato tem que ser com essa finalidade de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo, dá até fazer um tabelinha, né? Beneficiar outrem, ou terceiro, ou ainda por mero capricho e satisfação pessoal. Lembra que a gente viu lá na direito penal que tem vários crimes que tem que ter um dolo específico? Finalidade específica é o dolo específico. Não basta eu fazer isso, eu tenho que fazer com esse intuito. Então não basta você fazer, né, os fatos típicos narrados aqui. Tem que ser fazer esses fatos típicos narrados aqui com esse fim específico, com esse dolo específico. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Para início de conversa, a lei de abuso de autoridade serve para definir crimes de abuso de autoridade, que veremos mais adiante em nossa aula. Os crimes previstos na Lei 13.869 são próprios, ou seja, só podem ser praticados por agentes públicos. O artigo 2º da lei se ocupa de definir quem seriam esses agentes públicos, mas o artigo 1º já nos dá algumas pistas, dizendo que os crimes de abuso de autoridade podem ser cometidos por agentes públicos que seja servidor ou não. Então, botou aqui servidor ou não. Então, não necessariamente pode ser um servidor público, né? O parágrafo 1º traz a especificação do que chamamos de dolo específico, elemento subjetivo especial ou especial fim de agir. Eu sei que você já estudou isso muito bem nas aulas de direito penal, mas peço licença para relembrar que quando há exigências como essas no tipo penal, o crime apenas estará configurado quando a gente, além de praticar a conduta, tiver uma atenção específica. Ou seja, se o cara fez lá uma dessas, né, ações, né, fatos
típicos que a gente vai ler aqui, se ele for perguntado, vem cá, mas tu quis para beneficiar você? Não. Quis para prejudicar o cara? Não. É um capricho seu? Não, fiz. Né? Eu sou policial, né? Isso aí foi sem querer, não tem como enquadrar o cara. Tem que ter, lógico, tem que provar também, não vai perguntar pro cara assim, né? Vai ter que pegar provas e tal, mas tem que provar essa situação, senão pode enquadrar o cara em outra coisa, mas não em abuso de autoridade. No nosso caso, o dolo específico é a intenção de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Só há crime de abuso de autoridade quando o agente tem a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Além disso, a lei determina também que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Esse dispositivo protege a autonomia dos operadores de direito. Caso contrário, poderíamos ter a tipificação de abuso de autoridade quando um membro do Ministério Público ou um delegado de polícia diverge na tipificação da determinada conduta. Por exemplo, sempre que o Ministério Público apresente denúncia e esta fosse rejeitada porque o magistrado entende que o fato é atípico, estaríamos diante de um abuso de autoridade. Mesmo na vigência da lei anterior, a jurisprudência entendia que não era possível a responsabilização por abuso de autoridade por divergência interpretativa, mas agora temos um dispositivo mais claro nesse sentido. A divergência na interpretação, então, isso aqui vamos dizer assim, é um caso, ficar atento para a prova. A divergência de interpretação, caso típico de certo ou errado, né? Divergência de interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Ou seja, o delegado vai lá e diz, ó, é esse crime. Você lembra que a gente estudou o inquérito? Então, o delegado vai lá, faz o indiciamento que a gente chama e faz o relatório final. O indiciamento, ele indicia, diz, ó, indicia o fulano de tal, crime 1 esse, crime 2 esse, crime 3 esse, crime 4 esse. 4 crimes. Chega lá para o Ministério Público, promotor de justiça, ele pega o inquérito policial, que é um elemento de informação para fazer denúncia, ele pega lá e faz o seguinte, vou denunciar, que o outro indiciou, quem faz a denúncia sou eu. Eu denuncio o cara no 1, 2. E os outros dois que o delegado falou, não. Você lembra que o promotor tem essa prerrogativa de dizer, não, eu pode até deixar de fazer, não entendo. Inclusive, nesse modelo que a gente ainda tem hoje, o juiz pode, inclusive, nem aceitar, né? A questão do arquivamento. No futuro, não precisa nem passar pelo juiz. O promotor pode simplesmente dizer, não, vou arquivar. Eu não vou nem fazer denúncia. Não entendo isso, não, delegado. Que é prerrogativa do promotor arquivar. Aí, o que é que pode fazer o acusado? Isso daí é um tipo desse caso aqui. O que é que pode fazer o acusado? Ó, esse delegado estava me perseguindo, né? Tá vendo? O promotor nem quis me denunciar. Mas, como a gente está vendo aqui, isso aí não vai caber, por quê? Porque é a interpretação jurídica do delegado, de achar que você estava indiciado e o promotor achar que não deve fazer a denúncia naquilo. Artigo Mas, 2º, no fala. caso aí, né, a divergência na interpretação da lei, né, divergiu o Ministério Público do delegado ali, por exemplo, ou na sua avaliação dos fatos das provas não configura abuso de autoridade. Então, não cabe a ninguém, como você falou agora, né, Uhum. é esse tipo de acusação, digamos. Porque o delegado vai dizer, não, as provas para mim dizem isso. O outro diz, olha, as provas para mim dizem outra coisa, eu só vou indiciar por 2. Você está dizendo 4, só vou fazer a denúncia de 2 crimes. O delegado pode reclamar, não, né? Porque a gente leu lá no inquérito policial, né, na parte, né, que o inquérito é até dispensável, né? Ele pode entender aquilo. Porque qual o problema nessas divergências aí? É o réu, né? Achar, pô, tá vendo? Delegado, filha da mãe, né? Tava me perseguindo, querendo me enquadrar em várias coisas e o promotor foi lá e não enquadrou. Ou pode fazer o inverso, né? A gente está falando de uma situação que dá a entender que o delegado pode fazer uma situação inversa, né? O delegado dizer, olha, está aqui as provas, né? Você tem aqui o PEC, né?
prova de evidência do crime, e ISA, índice suficiente de autoria. Tá aqui, vou, para mim, que sou delegado, eu indicio o cara. Indicio nos 2 crimes. Aqui, ó, puf. O promotor recebe um inquérito, olha, não, essa prova aqui, mais esse. Não, vou pedir mais esse aqui na denúncia. Enquadrar mais nesse. De 2 vira 4, dobrou. Pode até dobrar a pena do cara, né? Porque enquadrou o cara em mais 2 figuras típicas, 2 fatos típicos. O que é que o réu poderia fazer? Ó, promotor, filha da mãe, tá me perseguindo. O delegado falou que era 2 crimes que estava me indiciando no inquérito, agora fez a denúncia, já virou 4. Aí, de novo, cai nisso aqui, a divergência da interpretação da lei ou da avaliação dos fatos, das provas, ou seja, pegou ali a prova de outra coisa, não configura abuso de autoridade, é uma interpretação, né? É isso que esse artigo quer dizer. Calma Artigo aí, irmão, não. rapidão que caiu aqui Tá, alguma coisa aqui que o tripé não tá ficando em pé não, rapidão. tá. Parágrafo. Peraí. Então, continuando aqui, parágrafo 2º. Cadê? Não, já, esse aqui é o parágrafo, esse parágrafo aqui, parágrafo 2º, que a gente acabou lendo. Vamos aqui. Artigo 2º agora. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando. Ou seja, quando o cara fala isso, compreendendo, mas não se limitando, é que ele está dando só um exemplo, né? Servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público para efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Ou Ou seja, seja, agente público. um agente público, É a definição de agente público. igual do artigo do Código Penal também, né? É bem abrangente. Ainda que seja temporário, transitório, sem remuneração, é agente público. Vamos lá. Artigo 2º determina que pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Mais uma vez, lembra você que se trata de crime próprio, ou seja, um crime que só pode ser praticado por algumas pessoas específicas, no nosso caso, agentes públicos, né? A lei traz uma definição bastante ampla, em seguida mostra um rol exemplificativo, estabelecendo expressamente que a definição de agente público compreende aqueles mencionados nos incisos do artigo 2º, mas não apenas eles. Vamos ver aqui. Aí, deixei uma marca ali, não podia deixar esse símbolo aqui, mas aí já era. Tentei cortar tudo, mas não deu para me esquecer. Definição de agente público. Ô, irmão, Ah, quando não sobe a tela, aí daqui a pouco tu para a gravação, entendeu? entendi. Passa aí. Vamos lá, agente público, vamos até aqui, que tem aqui. Eu queria reduzir, vou reduzir aqui para ver todo o quadro aqui. Um pouquinho aqui, ó, vamos lá. Agente público. Definição de agente público. Qualquer agente público, servidor ou não, ligado à administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e território. Qual exemplificativo? Qual é o exemplificativo? Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade da administração pública, servidores públicos militares, né? Ou pessoas a ele equiparadas, membros do Legislativo, do Executivo, Judiciário, Ministério Público, tribunais ou conselhos de contas. Ou seja, qualquer um pode cometer abuso de autoridade, né? Tem um... Deixa eu botar aqui. É que eu volto para a figura anterior. Vamos lá.
Parágrafo único do artigo 2º expande ainda mais a noção de agente público, entendendo a definição, inclusive, a quem tem uma ligação temporária ou não remunerada com a administração pública. Vamos lá. Reputa-se agente público para os efeitos da lei de abuso de autoridade todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura no vínculo, mandato, cargo, né, emprego, ou função em órgão ou entidade da administração pública. Da ação penal, né? Ou seja, cometeu, é uma pessoa daquela ali, cometeu, tem o dolo específico, quem é que é a ação pública condicionada? Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ou seja, não precisa nem a vítima, né, a pessoa ofendida, o que for, e reclamar, quer dizer, o Ministério Público que toca a ação, né? Reclamar vai ter que reclamar, alguém vai ter que saber, mas estou falando do ponto de vista ela tocar o processo. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Isso aqui é a mesma coisa que É está no Código. subsidiária, né? É a mesma coisa que está no Código de Processo Penal, né? Se o Até no Ministério caso. Público demole, né? É. Você vai Até lá no 2 como estava aí, eu nem ofendido. tinha visto, não. Eu vim ver depois que eu falei, ó. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contada a data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Mesmo que o artigo 3º não trouxesse essa previsão expressa, os crimes aqui previstos seriam de ação pública incondicionada, pois esta é a regra geral prevista no artigo 100 do Código Penal. Para que os crimes fossem de ação pública condicionada ou de ação privada, seria necessária a previsão específica. Parágrafo 1º mencionando a ação penal privada Ó, subsidiária da só pública. uma coisa, rapidão, irmão. Oi. Isso que você leu agora em cima, mesmo que o caput, Uhum. isso aí é aquela coisa que o irmão sempre deixa bem claro, né? Que assim, ó, não está especificando que é privada ou subsidiária, ela é incondicionada, né? Quando não especifica lá na lei, né? Sim. Na verdade, É isso mesmo. a regra nossa no direito brasileiro é o seguinte: no direito brasileiro, você não colocou nada no Código Penal, no Código de Processo Penal, você, na verdade, está diante de uma ação pública incondicionada. Ou seja, né, o detentor, em todos os casos, quando não está escrito nada, o detentor da competência de, né, dar prosseguimento ao poder do Estado de punir, juiz puniendi, né, que eles chamam, que nós chamamos também, é o Ministério Público. Não está especificado nada, é o Ministério Público. A regra é essa. Especificou, aí tem que ver. Precisa requerimento do Ministério da Justiça? Tem que ter o requerimento do Ministério da Justiça. Precisa representação da vítima? Tem que ter representação da vítima. Entendeu? Então, não precisava ter colocado isso aí. Entendeu? Então, não colocou nada, já é. Ele colocou errado isso aqui. Mas eu acho que é parágrafo primeiro. Menciona a ação penal privada subsidiária da pública, né, que tem lugar quando o Ministério Público fica inerte. Neste caso, a vítima pode oferecer a queixa, mas se não significa que o Ministério Público não terá lugar no decorrer da ação penal. Mesmo quando estivermos diante da ação penal privada subsidiária, o MP poderá ditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elemento de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação penal como parte principal. O prazo para a apresentação da queixa na ação penal privada subsidiária da pública é determinada pelo parágrafo 2º, que limita essa possibilidade no prazo de 6 meses, contado da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público. Importante lembrar que, conforme a doutrina majoritária, trata-se de prazo decadencial impróprio, já que mesmo com o prazo esgotado, o Ministério Público pode apresentar denúncia. Em outras palavras, o decurso do prazo de 6 meses não importa a extinção da punibilidade. Assim como ocorre no CONCAPT, os parágrafos do artigo 3º também eram desnecessários, pois a possibilidade de apresentação de ação privada subsidiária da pública é assegurada pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 59, né?
50 mais 9, 59. E pelo Código de Processo Penal, artigo 29. Dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Vamos lá. Dos efeitos da condenação. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, pelo período de 1 a 5 anos. A perda do cargo, do mandato ou da função. Parágrafo único. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, que é esse aqui, inabilitação, para exercício, inabilitação, e uma perda do cargo. Os efeitos do inciso 2 e 3 deste artigo serão condicionados à ocorrência de reincidência em crimes de abuso de autoridade e não são automáticos. Então, não é o cara foi condenado em abuso de autoridade e já perde o cargo, não. Tem que ter reincidência, né? E também não são automáticos. O juiz pode, mesmo no caso de reincidência, não mesmo assim não dar a perda do cargo, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Se lembra que a gente viu ontem de organização criminosa, que é automático, né? Automaticamente o cara já perde o cargo na organização criminosa. Aqui não, o cara tem que ser reincidente e o juiz ainda tem que colocar dizendo, ó, eu também tiro o cargo do cara. Então, automaticamente perde e ele tem a punição de só poder exercer algum outro cargo público após 8 anos de pagar a pena, né? uhum. Artigo 4 traz os efeitos da condenação, ou melhor, os efeitos secundários, além da aplicação da própria pena, combinada para cada um dos crimes, que vamos estudar daqui a pouco. O primeiro efeito é a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, conforme o valor fixado na sentença, que obviamente deve haver uma verificação racional razoável dos danos causados. Em outras palavras, o juiz não pode simplesmente determinar que o condenado indenize de acordo com seu bel prazer. O segundo efeito é a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, pelo período de 1 a 5 anos, e o terceiro é a perda do cargo, mandato ou função. Esses dois são condicionados à reincidência e, além disso, não são automáticos. O juiz deve declarar expressamente na sentença a perda do cargo, mandato ou função e inabilitação, indicando o período pelo qual esta será observada. Nas penas restritivas de direito. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutiva das privativas de liberdade previstas nesta lei, são prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, e parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, ou seja, além de ser punido lá em cima, né, pela uma indenização, ainda pode ter uma pena aqui restritiva de direito. Ele pode ser punido no quarto, aqui, né? São efeitos da condenação. Não, aqui é o efeito da condenação, foi mal. Tem que ver lá embaixo, lá nas penas. Ou seja, como ele está dizendo aqui, podem ser aplicadas autônomas ou cumulativamente, ou seja, podem cumular com a pena do crime específico, que a gente vai ver vários tipos de abuso de autoridade. As penas restritivas de direito são aquelas que, diante de certas circunstâncias, podem ser aplicadas substituindo as penas privativas de liberdade. No ordenamento jurídico brasileiro, são pouquíssimas situações em que penas restritivas de direito são previstas junto aos tipos penais. Artigo 5º. Prevê especificamente as penas restritivas de direitos que podem ser aplicadas nos casos de crimes de abuso de autoridade, além de determinar que as duas penas previstas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Apenas restritiva de direito, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos ou vantagem, ou seja, o cara perde dinheiro. Das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil e administrativas cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crime previstas nesta lei que descreve falta funcional serão informadas às autoridades competentes com vistas à apuração. É o caso, né, também isso já ocorre na prática, que é assim, lá no juiz criminal, né, a vara penal, a vara criminal, o cara viu que o cara é servidor. O
cara manda parte do processo das provas que foram colhidas no inquérito para o órgão do cara. Provavelmente vai ter um PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar, que seria o caso de uma sanção de natureza administrativa. Mas aquelas mesmas provas podem servir para você que foi ofendido, né? No caso, o abusado, entrar com uma ação de indenização por danos morais na esfera civil, entendeu? Ele pode ter essa indenização na esfera penal e ainda tem outra na esfera civil, entendeu? Que é a chamada indenização por danos morais. As possibilidades de aplicação de sanções no ordenamento jurídico brasileiro passam pelas sanções de natureza penal aplicadas em razão dos crimes, civil, indenização quando as pessoas causam prejuízos e administrativa, multas e outras restrições de direito. Quando estudamos a legislação penal, geralmente nos concentramos nas sanções criminais, mas como regra geral, alguém pode ser punido ao mesmo tempo nas 3 esferas em razão de um mesmo fato. Por isso também as penas previstas na Lei 13.869 de 2019 devem ser aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis em cada caso. A aplicação dessas outras sanções deve obedecer às regras que não estão previstas na lei que estamos estudando, pois as esferas de responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal. Artigo 7º. A responsabilidade civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, não podendo mais questionar sobre a existência, né, ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ou seja, se o juiz já decidiu que existe o crime e que o autor é aquele, você não vai mais discutir isso no civil nem no administrativo, entendeu? Então, não cabe o cara, quando iniciou um PAD, dizer, não fui eu. Não, peraí, isso aí já veio de lá. Lá é mais robusto, né? Você lembra que a gente usa o princípio do ultima ratio? Ou seja, o processo criminal ele é muito mais, né? Você pode quebrar o sigilo bancário, o sigilo fiscal. Quando chegou nele, é porque é como última ratio, né? Aham, Porque não deu para resolver de outra maneira, vamos dizer assim. aham, Mas além disso, como ele é o última ratio, você pode ter a verdade, assim, vamos dizer assim, material, a verdade mesmo, aquela bem substanciosa. Se o cara chegou à conclusão que lá foi você, que existem indícios de crime, não cabe aqui você querer de novo discutir isso, entendeu? No processo administrativo, não, eu quero provar que não foi eu. Não, cara, lá já foi provado no penal, a gente não está mais discutindo isso, só vai É discutir como se outro. tivesse 3 quadrados. O Uhum, quadrado número 3 é a última ratio, que é o quê? É a parte penal. Então, se lá, que é a parte... Se você já passou por lá, que essa primeira e segunda seriam as 2 primeiras que você iria tentar resolver. Ah, não consegui uhum. resolver por aqui, foi para penal, então não cabe o cara voltar para o 2 e para o 1 e querer dizer que o 3 não tem razão, já uma vez que ele passou por todos esses 3 aqui. Bem... Aham. Continuar aqui, artigo 7º, traz uma exceção a essa independência das instâncias de responsabilização. A esfera criminal tem uma espécie de superpoder, pois quando ela decide sobre a existência do fato e sobre a sua autoria, as outras esferas devem seguir esse entendimento. Isso pode parecer um pouco estranho para quem nunca estudou o assunto a fundo, mas o processo penal tem característica principal da busca da verdade real, né? Estendendo bastante a possibilidade de provas, e por isso o seu resultado em termos de entendimento sobre a ocorrência do fato e a sua teoria é mais confiável. Se no processo penal reconhece que o fato não ocorreu ou que, tendo ocorrido, o réu não foi seu autor, ele não poderá ser responsabilizado na esfera civil e administrativa. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhece ter sido ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito, ou seja, excludentes da ilicitude, né? O artigo 8º traz uma exceção muito semelhante à do artigo 7º. Deixa eu botar aqui. Artigo 7º, mas agora mencionando sentença que reconhece que o fato foi praticado em estado de necessidade,
legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. É a situação chamada excludente de antijuridicidade. E quando estiverem presentes, não poderá haver responsabilização criminal. Graças ao artigo 8º, diante dessas situações, a gente não será responsabilizado na esfera criminal e nem na civil ou administrativa. Dos crimes e das penas. Aqui que a gente vai entrar nas penas e nos crimes, né? Agora vamos estudar os crimes tipificados pela lei de abuso de autoridade. São vários os tipos penais, e por isso você precisa ter bastante atenção a esses aspectos. Acredito firmemente em questões de provas elaboradas com base nesses dispositivos. Elas não devem fugir muito do que está escrito em lei. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta de conformidade com a hipótese legal. Detenção de 1 ano, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente deferir, eu acho que era indeferir. Indeferir, eu acho. Está errado aqui. Acho que ele copiou errado. Para mim seria indeferir, liminar a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Porque se ele deferiu, tá certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, lei de abuso de autoridade. Acho que ele copiou errado ali. É muito estranho, não pode ser aquilo aí. Pior que está escrito isso mesmo. Agora ficou meio confuso. Vamos ver se a explicação eu entendo. Deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. E se é manifestamente cabível, ele defere. Mas ele está em desconformidade ali em cima. Será que não é isso, não? Ó? Aonde? Aqui, ó, o 9. Decretar medida, o 9, de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Não, mas os incisos é do parágrafo. Que incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixa. Ah, tá, aqui. É porque o negócio está em cima, entendeu? Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Incorre na mesma pena. Deixar, é aqui que está aqui o negócio. Que eu não estava lendo aqui. Deixar, de relaxar, substituir ou deferir, entendeu? De relaxar a prisão, é esse aqui. Deixar de fazer o certo, né? É, tá, porque eu estava entendendo errado. Então, alguém tinha copiado errado, mas está certo. E deixar de fazer isso aqui, ó, relaxar a prisão, substituir a pena privativa por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Esse problema manifestamente cabível que é o problema, né? Quando é que é manifestamente cabível? Porque a interpretação, Onde né? diz que é. Porque tudo aqui é jurídica, interpretação jurídica. Né? Deferir liminar. Este crime consiste no fato de a autoridade judicial decretar medida privativa de liberdade em desacordo com as hipóteses autorizadas pela lei. As medidas privativas de liberdade que estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro e, portanto, podem ser objeto de crime são prisão cautelar, que é a prisão temporária ou preventiva. A temporária é aquela que a gente viu, né? Que é fixa, né? 5 ou de 30, né? Prisão preventiva aí não tem prazo, né? Prisão para cumprimento de execução provisória da pena. Prisão para cumprimento de execução definitiva da pena. Essa aqui não existe mais, mas tudo bem. Foi um entendimento. Medida de segurança detentiva, internação, artigo 96, inciso 1º do Código Penal. Semi-liberdade, artigo 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Internação, 121 do Estatuto da Criança e Adolescente. Internação psiquiátrica, artigo 6 da Lei 10.216 de 2001. Perceba ainda que esse crime só pode ser praticado por autoridade judiciária, magistrado. Os magistrados têm nomes diferentes, né, a depender do ramo do Poder Judiciário, juiz de direito, juiz federal,
juiz do trabalho, juiz federal da Justiça Militar, desembargador, ministro e outros. O fato é que estamos falando de membros do Poder Judiciário. O sujeito passivo do crime, por sua vez, é a pessoa que ficou privada de liberdade irregularmente. Estamos diante de um crime formal, ou seja, um crime que não depende de produção de resultado para sua consumação. O crime que estamos estudando se consuma com a decretação da medida, ainda que a decisão não venha a ser cumprida. Parágrafo único, acho que era não venha a ser cumprida. Parágrafo único, temos algumas condutas equiparadas de natureza omissiva. De acordo com o artigo 310 do Código de Processo Penal, o juiz, ao receber o auto da prisão em flagrante, deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando estiverem presentes os requisitos do 312, se revelarem inadequadas ou infrinentes às medidas cautelares diversas da prisão, conceder liberdade provisória com sem fiança. Os incisos 1, 2 do parágrafo único do artigo 9º pune o juiz que deixar de cumprir as regras do 310. São essas regras aqui, né? Inciso 3, por sua vez, pune o juiz que deixar de deferir liminar o habeas corpus quando manifestamente cabível, não se limitando aos casos de prisão em flagrante. Na realidade, o habeas corpus pode ser manejado quando há restrições de liberdade, mesmo que não haja propriamente uma prisão. O juiz será punido aqui quando demorar demais a julgar o habeas corpus, não havendo ou não prisão. O problema é que esse manifestamente, como é que a gente vai saber? Decretar a condução coercitiva de testemunha investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Além disso, lembrando, além disso, que a gente tem lá em cima, no artigo 1º, se lembra? No artigo 1º, que não basta ainda ser manifestamente legal. Eu fiz isso manifestamente legal, errei. Sou juiz, errei. Mas eu tive algum interesse pessoal, ou seja, como é que tu vai provar isso no negócio? Porque não basta ser manifestamente legal, ok. Manifestamente legal, o cara fez isso. Você fez isso em proveito próprio, né? Por interesse pessoal, para prejudicar a pessoa. Não sei, não tem como provar aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Porque tem que ter esse dolo específico, com a finalidade de prejudicar o outro, beneficiar a si mesmo, ou terceiro, ainda por meio de capricho ou satisfação pessoal. Eu não entendo, assim, o cara pode querer, quando começar, né, a desenrolar isso aqui, querer entender que só o fato do cara descumprir já é um capricho pessoal. Eu acho que não, tem que ser comprovado que é um capricho pessoal, né? Não sei, não, porque é muito nova, não tem nenhum processo ainda. Como é que o cara vai peticionar aqui, sei lá, o advogado do cliente? Como é que eu vou provar só o fato, assim, por exemplo, meu cliente chegou e falou, pô, Edson, esse cara aqui está cometendo abuso de autoridade. Não considerou o habeas corpus. E aí? Como é que eu vou provar? E é cabível o habeas corpus. Como é que eu vou provar que é por desídia? Porque é a interpretação jurídica dos, né? Eu posso recorrer do habeas corpus. Posso fazer um habeas corpus. Saber que é capricho do cara, é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso recorrer, se ele denegar, eu recorro, faço recurso e habeas corpus para o tribunal. Para que eu vou ficar perdendo tempo com ele aqui? Não sei, posso processar depois ele, mas é muito louco essa legislação. Como falou, a gente chama isso de legislação simbólica, entendeu? A legislação simbólica é mais para dizer que existe, para tal, fez aquele drama ali, mas não. A condição coercitiva ocorre aqui, ó. Isso aqui é o artigo 10. A condição coercitiva ocorre quando há determinação para que a testemunha, perito, ofendido, investigado ou réu seja capturado, levado ainda que contra sua vontade, à presença de determinada autoridade. A pessoa não é presa, mas apenas levada compulsoriamente para praticar algum ato processual, como medida cautelar de coação pessoal, conforme apontam alguns doutrinadores, que é o que decretar a condução coercitiva de testemunho investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Vale salientar que não apenas o magistrado pode determinar a condição coercitiva, mas também, a depender da situação, autoridade policial, membro do Ministério Público ou comissão parlamentar de inquérito. Há diversos dispositivos legais que prevêem a possibilidade de decretação de condição coercitiva, exemplo do artigo 201
218, 260, 278 do Código de Processo Penal. Mas, em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é válida a condução coercitiva do investigado ou do réu para interrogatório no âmbito da investigação da ação penal. Uma condução coercitiva para interrogatório e recepção pela Constituição Federal de 1988. O que é isso? É porque as legislações que falam sobre condução coercitiva, elas são anteriores à Constituição. Então, o que o Supremo está dizendo é assim, se foram ou não recepcionadas essas normas. Né? O plenário, por maioria, julgou procedente o pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar não recepção. A não recepção é a mesma coisa que elas não existem. Quando uma legislação anterior, isso é direito constitucional, quando uma lei é anterior à Constituição e o Supremo julga que ela não foi recepcionada, significa que essa lei não existe. Você não vai cortar ali, ela não vai ser revogada, é que ela não existe, não é aplicada no nosso ordenamento jurídico. Da expressão para interrogatório, consoante do artigo 260.1 do Código de Processo Penal e a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Informativo 905. Ministro relator Gilmar Mendes, julgamento 2018. Punido, né? Não pode ser punido e a prova que for colhida ali não vai valer. Ou seja, ninguém pode ser conduzido coercitivamente hoje, pelo que está entendendo. Conduta criminalizada pelo artigo 10 é a de decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida, que claramente não poderia ter sido feita, ou sem intimação prévia, ou seja, sem que antes a pessoa tenha sido convidada a comparecer. Neste segundo caso, poderemos ter um magistrado ou outra autoridade tentando causar constrangimento à pessoa, decretando a condução coercitiva antes mesmo de dar a ela a oportunidade de comparecer espontaneamente. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. Deixar de entregar o preso no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão, prolonga a pena, né? Quer dizer, o cara mantém, além do necessário, execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso, quando esgotado o prazo judicial legal. Este crime é praticado por quem deixa de comunicar a prisão em flagrância, que normalmente, né, é pessoal policial, né, autoridade judiciária. Essa comunicação é importantíssima, pois toda prisão em flagrante deve ter sua legalidade avaliada rapidamente pelo magistrado competente. Uma prisão em flagrante que não é comunicada é arbitrária e constitui violação da garantia de liberdade de locomoção. Artigo 13. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Isso daqui é importante para você. Isso aqui, ó, o preso ou detento. Típico caso aí de cair na prova do DPEM, né? Tem a ver com a polícia prisional, né? Policial penal, prisional, de execução penal. Constranger o preso ou detento, se o cara está preso, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública, submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Mas, de novo, tem que ter aquele dolo específico, né? Tem que ter o dolo específico, não basta fazer isso. Se fizer isso, não é abuso de autoridade. Pode responder pela violência, mas não vai responder pelo abuso de autoridade. Este é um crime de abuso de autoridade praticado contra a pessoa presa. Perceba que o crime precisa ser praticado mediante violência ou grave ameaça
ou redução da capacidade de resistência. É o caso, por exemplo, do agente policial que obriga o preso algemado a passar por um corredor para exibi-lo à imprensa, ou a vítima do crime, inciso 1. Exibir-se ou ter seu corpo do parte dele exibida à curiosidade pública. Não entendi isso aqui, essa vítima do crime. A pena combinada é de 1 a 4 anos e multa, mas a violência deve ser punida autonomamente. Poderia ser enquadrada nos crimes de lesão corporal, tortura, por exemplo. Entendi. Não entendeu? Não, a parte lá de cima lá. O quê? É porque eu vejo muito vídeo, então realmente a polícia tem essa mania mesmo. Isso acontece até hoje, de pegar o preso e ficar com constrangimento. Ô, seu Uhum. ladrãozinho, não sei o quê, não sei o quê. Pô, Uhum. é como a gente diz, né? A gente não pode chamar o cara de ladrão, por mais que a gente filmou, tem todas as provas, mas não Uhum. transitou julgado. Então, aí fica a imprensa vindo humilhar o cara, ô, seu ladrãozinho safado, não sei o quê. O cara, a vítima, constrangendo a pessoa, por mais que o É, cara tenha cometido, a vítima esteja ali, mas, entendeu? Acontece muito ainda hoje, sim. deixa eu ver aqui quantos ainda tem aqui. Se for o caso, a gente 15, 20. Ainda tem muita coisa aqui para frente. Não, aí já tem pouco. Aqui já acaba do procedimento. A gente está aqui, está no 15 Se aqui. quiser, a gente pode zerar mais tarde, boa noite. Não, vamos acabar lá. Deixa eu ver qual foi que a gente estava aqui. Não, esse aqui já foi. Está no 15 aqui. Esse aqui é o 15. Aqui. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deseja guardar segredo ou sigilo profissional. Ou seja, é o cara que, né, é pastor, psicólogo, advogado, né, e tem acesso, né, a informações que, por causa da profissão, né, advogado, né, psicólogo, pastor, ele tem né, guardar o sigilo. O cara vem se confessar para mim, eu como pastor, não posso depois, Capelão, né? Então, capelão, constranger a depor nesses casos, né, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado defensor público sem a presença do seu patrão. Este crime é praticado por quem constrange alguém que tem o dever de manter uma informação sigilo em razão do ministério, ofício ou profissão. É o caso dos ministros religiosos que recebem confissões dos advogados, médicos, psicólogos. Né? Recebe confissões, ou seja, advogado, médico, psicoterapeuta, entre outros. Essas pessoas lidam com informações altamente pessoais de seus clientes e pacientes, e por isso têm o dever legal de manter sigilo. O crime do artigo 15 será consumado quando a pessoa que tem o dever do sigilo for constrangida a depor sob ameaça de prisão. O crime poderia ser praticado por agente policial ou mesmo autoridade judiciária. No parágrafo único, encontramos algumas condutas equiparadas, que tem como vítima a pessoa que decidiu permanecer em silêncio, preservando o direito de não produzir prova contra si mesmo ou aquela que exigiu observar seu direito à assistência ao advogado. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório da infração penal, deixar de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Ou seja, isso aqui também ocorre muito, né? Você está lá preso em flagrante, foi assaltar, roubou, mas aí o problema é aquela finalidade específica, né? Qual o seu nome, né? Que você pergunta qual o seu nome, que às vezes os policiais andam sem nome, né, na favela, essas coisas. O cara não quer se identificar, entendeu? Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura, ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Incorre na mesma pena o cara que também faz o interrogatório sem se identificar. Um dos direitos assegurados pela Constituição Federal à pessoa que tem sua liberdade restringida é o de conhecer a identidade de quem o prendeu. Artigo 5º, inciso 64. 64. O agente que deixa de se identificar ou que se identifica falsamente
diante dessa situação, comete crime de abuso de autoridade. Estará sujeito a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da multa. Parágrafo único. Temos uma conduta equiparada, praticada por quem deixa de se identificar ou se identifica falsamente, mas não no momento da prisão, e sim no interrogatório. Artigo 18. Submeter preso, é o caso do DEPEN. Meter preso a interrogatório policial. Não, como é que é polícia? Policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Isso é o caso do cara, né, chegou para o interrogatório de noite. Aí não cabe, né? Só se o cara for preso em flagrante, estava roubando à noite. Igual o cara no negócio da casa, né? Em filmes policiais é comum vermos situações em que os agentes tentam arrancar a confissão do preso, privando-o de sono e alimento, por exemplo. Essas condutas, porém, não são permitidas no ordenamento brasileiro. Quem submete preso a interrogatório durante o período de repouso noturno comete crime de abuso de autoridade, exceto quando estivermos falando de pessoa que foi presa em flagrante delito ou quando ela consentiu em prestar informações. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente, daqui é caso de DEPEN. Cara, impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária, competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena de detenção de 1 ano, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a assiná-lo, ou não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido da autoridade judiciária que o seja. Teve um cara agora que eu vi na internet, né, no jornal aí, cara, o cara ficou 15 anos preso, cara, provisoriamente. Não sei se tu viu essa notícia. Depois eu te mando o link. Ou seja, será que nunca falou para ninguém? Absurdo, Cara, né? até agora ninguém me levou para audiência de instrução. Estou aqui Coitado, às vezes ele nem provisoriamente. sabe, né? Que Nem sabe acha que é só direito. jogar ele ali dentro mesmo. Tá suspeito, não tem inquérito, não tem denúncia, não tem nada. Vamos lá. Este é mais um crime relacionado à prisão em flagrante, cometido por quem impede ou faz com que demore o envio do pedido preso, né, do pedido do preso à autoridade judiciária para o relaxamento de sua prisão. No parágrafo 1, temos uma conduta equiparada, crime próprio do magistrado que toma conhecimento do problema, mas mesmo assim não toma as providências cabíveis. Falo em providências cabíveis porque o magistrado que toma conhecimento pode não ser competente para decidir sobre o relaxamento da prisão, mas neste caso ele deve enviar o pleito à autoridade judiciária adequada. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável antes da audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Ou seja, ele quer falar com o advogado dele, tem que deixar falar sozinho, entendeu? O preso tem direito a consultar-se individualmente, sigilosamente com seu advogado. Este direito é um corolário do direito à ampla defesa. Por isso, quem impede esse momento sem justa causa incorre em crime de abuso de autoridade. Além disso, pratica conduta equiparada quem impede esse momento individual entre o preso, o réu solto ou investigado com seu advogado, por prazo razoável antes da audiência. Além disso, também comete o crime quem impede que o advogado se sente ao lado do seu cliente e se comunique com ele durante a audiência, a não ser no momento do interrogatório. O momento do interrogatório é o cara que vai lá para o meio, né, do tribunal. O cara fica lá na cadeirinha sozinho. E não pode ficar o advogado, entendeu? Corre muito no tribunal do júri, entendeu? Interrogatório. Agora vai interrogatório do preso, né? Do réu. Aí você vai para uma cadeirinha, fica assim, de frente com o juiz, Ministério Público, né? Ministério Público que é direito, você fica lá no meio. Aí não pode ficar ninguém com você, entendeu? Pode ficar com você, advogado, quando você está ali, né, olhando as outras pessoas sendo interrogadas. A não ser no momento do interrogatório ou quando a audiência seja realizada por videoconferência. 21. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Eu lembro. Incorre na mesma pena quem mulher. mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.609, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso aí Você ocorreu, viu? né? Já ocorreu, né? Mas foi, eu acho que até no Belém também, Foi acho que no foi ali pro Pará. norte ali, Pará, né? Barcarena. Colocaram a mulher 3 dias. Foi em Barcarena. Mas aí depois eu descobri a história. Eu conheci um dos caras que participou do rolo. Ela que quis, né? Ela que quis. Na verdade, o namorado dela estava preso. Não era para o delegado ter autorizado, né? Nem o juiz, a juíza também autorizou. Era que lá não tinha cadeia, estava lotado, não tinha feminina. O que acontece? Aí o namorado dela também estava preso, pediu para ficar junto com o namorado, não podia ficar solta, estava preso em flagrante. Aí autorizaram a ficar junto com o namorado. Só que lá dentro da cadeia começou ela mesma a brigar com o namorado, já se separou dentro da cela, aí os outros já começaram a estrupar ela, é um rolo do caramba. Mas não foi assim, não botaram ela de propósito, assim, não foi contra a vontade dela. Ela queria ficar dentro da cela porque tinha o namorado dela na mesma cela, entendeu? Essa parte do estupro eu não soube, não tava sabendo, não. O namorado dela É, só antes vi por dela ser alto. presa, entendeu? Entendi. Manter preso e sexo diferente na mesma cela é uma conduta muito séria, especialmente em relação à segurança das mulheres. Não precisamos dar maiores explicações sobre isso. Isso não é isso mesmo? Da mesma forma, também comete este crime quem mantém criança ou adolescente na mesma cela com pessoas maiores de idade, ou quem mantém os menores em ambiente inadequado. Você poderia se perguntar o que seria esse ambiente inadequado, mas as regras acerca das condições desse ambiente são estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Isso aqui não precisa nem botar, né? Isso aqui é direito constitucional, né? Inviolabilidade domiciliar, né? Domiciliar. É diferente que agora aqui tem pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça francar-lhe o acesso ao imóvel ou suas dependências, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, ou seja, né, durante o período noturno, né, você não pode cumprir mandato. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indicam a necessidade de ingresso em razão de flagrante delito ou desastre. É Eu o não entendi caso por que constitucional. 21. Mas por que 21 horas? Ó, cumpre mandado. Seria cumprir, né? Cumprir. Mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Tá, mas Seria após as 18, né? mas é Que já é aleatório. errado. Hã? Essa legislação foi feita à revelia, né, dos juízes, dos operadores de direito. De quem fez foi os deputados, botaram aleatório. Este crime é praticado por quem entra em imóvel sem ordem judicial ou fora das condições que são permitidas. Lembre-se de que a garantia da inviolabilidade do domicílio comporta exceções, tendo a própria Constituição trazido previsão acerca do tema no artigo 5º, inciso 11. A casa é a vila inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, que está aqui, ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Ele entendeu o dia até as 21 horas, né? Ou seja, se eu chegar lá às 18 horas, posso cumprir. Fica até 21. Quando alguém entra em imóvel alheio ou nele permanece fora das possibilidades previstas, estará sujeito a Peraí, pena de desculpa, detenção. irmão. Oi. Então, quer dizer que isso mudou o Não, artigo não 5º? mudou nada. Não mudou Porque no nada. artigo 5º diz que até de 6 às 6, né? Não, lá não diz Durante horário, o não. dia. Não, tá aqui não diz nada. Durante o dia, não. Não, Salvo flagrante. não. Mas aí se for um Durante o país, dia. e se for um Hum? local, se for um local onde demora a escurecer, tipo lá no norte, não faz sentido. Daí Lá no norte, anoitece que horas? aí depende do dia. Se tiver muito lá para Roraima, aí 7, 8 horas da noite está claro, né? Porque o sol vem, demora. Apesar de ter um fuso diferente, mas mesmo assim demora. Onde escurece mais cedo é justamente para o Nordeste, né? Mais É. escurece mais cedo e mais cedo, por 5 horas da manhã, lá na Paraíba já está dia, já está claro, o sol já está vendo sol, 5h30. 4h50, na minha cidade também. 4h50 da manhã já tá claro. Pode não ter sol, mas já tá Aham. claro. Pois é, mas esse nosso está falando de 6 a 6 é aleatório, é a jurisprudência que tem dito que é esse horário. Entendi. Então, Tá.
E lá na parte de direito constitucional fala que é do solstício, né, do pôr do sol ao nascer do sol. Não tem um horário específico aqui, eles já colocaram, né? Vamos lá, eu estava aqui, ó. Quando alguém entra em imóvel alheio ou nele permanece fora das possibilidades previstas, estará sujeito à pena de detenção de 1 a 4 anos, além da multa. Temos ainda condutas equiparadas, praticadas por quem coage alguém a dar acesso ao imóvel, por quem cumpre mandado de busca e apreensão após as 21 horas e antes das 5 da manhã. Lembre-se de que, mesmo quando houver decisão judicial, a Constituição limita a entrada na residência ao horário do dia. A lei de abuso de autoridade nada mais faz do que especificar esse horário na tipificação deste crime, limitando esse período de 21 horas até as 5 da manhã. Mas normalmente é 6 da manhã que a Polícia Federal aparece, né? 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados, informações ou divulgar dados ou informações incompletas para desviar o curso da investigação, da diligência do processo. Este crime é cometido por quem modifica o estado de lugar, coisa ou pessoa para modificar o resultado da diligência, investigação ou processo. É o caso, por exemplo, do agente policial ou perito que planta provas na casa do investigado para agravar sua situação. Por outro lado, é interessante mencionar que o crime também será cometido por quem pratica a conduta para aliviar a barra do investigado ou réu. Artigo 24, chegando ao final. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou emprego ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração, detenção de 1 a 4 anos de multa, além da pena correspondente à violência. Isso aqui é o cara que é. Isso aí é Rio de Janeiro. O cara que coloca o cara lá no hospital para dizer que ele não morreu no tiroteio, que morreu ali, que não foi um assassinato, foi tentativa, entendeu? Porque se o cara ainda foi socorrido, você não chegou finalmente na troca de tiro. Não sobreviveu, né? É aquela questão da gente estava estudando lá no começo, né? É, Do tentativa. acidente que houve no meio do caminho. O que matou, a causa da morte foi o atendimento lá uma infecção lá no hospital, né? Este é Quero mais um. eximir-se da culpa, né? Se Não, eximir na da culpa. verdade, vai responder pela tentativa, né? Que levou para o hospital ainda. Na verdade, ele quer reduzir a pena dele, né? Responder pela tentativa, não pelo Tá crime falando no caso consumado. de policial, É, porque então, entendeu? assim, ó, aqui o que é que é? Pois é, mas é o caso aqui, ó. Vamos lá, ó, vamos ler com calma aqui. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar, tá vendo? Pública ou privada, admitir para tratamento, ou seja, admitir para o cara ser socorrido, né? Pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local ou o momento do crime, prejudicando sua apuração. O que ele está fazendo aí? Verdade. Se a pessoa for admitida, você tentou salvar ela. Aí você não tem um crime consumado. Você tem um crime tentado, porque ela foi para o hospital, entendeu? Ela morreu lá no hospital, é consequência do crime. E aí já virou tentado. Diferente de eu pegar o cara e matar ele aqui. Entendeu? Matar ele na frente nem dá tempo de levar para o hospital. Aí eu consumei o crime. O crime Mas não necessariamente. tentado, você responde, né? Você tem uma redução da pena. Mas não necessariamente aí é o agente público, né? Pode ser também um particular, né? Que Aham. ocorra nesse fato aí. Aham. Esse fato Não, típico mas aí. não, calma aí. Mas aí a gente tem que voltar. Isso é sistemático. Você tem que ler lá em cima quem pode cometer esses crimes aqui. É só quem está lá em cima. Você lembra? Porque esse aqui é o artigo 24 dessa lei. E nessa lei tipifica quem pode cometer o crime, lá no artigo 2º, entendeu? Daí não precisa ficar repetindo no artigo quem são as pessoas. Já está lá em cima quem pode. Quem ele quer punir com essa conduta.
Este é mais um crime cometido por quem tenta alterar o resultado das investigações ou do processo criminal, desta vez constrangendo funcionário de instituição hospitalária a admitir pessoa que já está morta de forma a mascarar o local ou momento do crime. O núcleo da conduta é constranger, mas deve estar presente ainda o elemento de violência ou grave ameaça. Se houver violência, esta será punida autonomamente, tipificando seu crime correspondente, na maior parte das vezes crime de lesão corporal. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da ilicitude, ou seja, o cara obter prova ilícita. A conduta aqui é obter prova de forma ilícita. É o que ocorre, por exemplo, quando a autoridade policial determina a instalação de escuta telefônica sem autorização judicial ou em desacordo com a autorização obtida. O mesmo ocorre quando há apreensão ilegal de documentos ou materiais. Quem, sabendo da ilicitude, utiliza a prova também incorre no mesmo crime. Este seria o caso do promotor de justiça, que, sabendo que a prova foi obtida ilicitamente, tenta utilizá-la no processo. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Isso aqui é o cara abre inquérito, PAD, só para, né? Não, peraí, vou dar um susto no cara aqui, entendeu? Aqui estamos diante da situação em que a autoridade requisita ou instaura procedimento investigatório, sabendo que não há elementos que indiquem a prática de qualquer ilícito. Aqui podemos estar falando de procedimento investigatório, inquérito policial, processo judicial administrativo. Este crime é cometido, por exemplo, pela autoridade administrativa que determina a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor, ciente de que não há elementos suficientes. Interessante aqui é que a instauração da sindicância, a investigação preliminar, não se enquadra na conduta, já que esses procedimentos são de natureza preliminar e servem justamente para verificar se há indícios suficientes para a instauração de um processo punitivo. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra e a imagem do investigado acusado, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Este crime é cometido pela autoridade que divulga gravações que não estão relacionadas com o processo, apenas para expor a intimidade ou ferir a honra do investigado ou acusado. Este crime claramente foi colocado aqui em razão de alguns vazamentos de gravações que ocorreram alguns anos atrás. É aquela gravação que a Dilma falava pro Lula lá, que ele ia ser ministro, né? Daqui tu vê que foi claramente, toda essa lei foi feita claramente contra a Lava Jato, né? Em tese, é o que o pessoal fala, né? Artigo 29. Prestar informação falsa sobre o procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Este é um tipo bem simples, não é crime. O crime é cometido por quem presta informação falsa, né? Aqui é falta que ele botou, sobre o procedimento, mas há o especial interesse de agir com o elemento típico. A prestação de informação falsa deve ter a finalidade de prejudicar o interesse do investigado. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, ou seja, sem informação, sem prova. Sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Artigo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Diferentemente do artigo 27, o que a gente requisita ou instaura procedimento sem que haja indícios suficientes. Aqui estamos falando da autoridade que dá início à persecução sabendo que o réu é inocente. Ou seja, já sabe que não foi a pessoa. Por isso temos uma pena mais severa, de 1 a 4 anos e multa. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Pena de detenção de 6 meses, 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a conclusão do procedimento, estende de forma imotivada, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Este crime é praticado pela autoridade que é competente para investigar, mas o tipo não restringe essa investigação à seara policial. Podemos estar falando de um inquérito civil ou mesmo de um processo administrativo disciplinar, por exemplo. Um ponto interessante a ser mencionado aqui é a necessidade do prejuízo ao investigado em razão da procrastinação. Esse merecimento deve estar presente tanto na conduta do caput quanto no parágrafo único. Estende justificadamente procrastinando em prejuízo.
em prejuízo. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, estende de forma motivada, procrastinando em prejuízo. Se não tiver prejuízo, você não comete o crime. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas às diligências em curso ou indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Isso aqui também já estava no Código de Processo Penal e no Estatuto da OAB, né? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A conduta aqui está relacionada à atitude de negar acesso aos autos ou impedir a obtenção de cópias. Aqui podemos estar falando de um processo judicial, administrativo, inquérito policial ou outro procedimento investigatório. A ressalva fica por conta do acesso a peças relacionadas a diligências que estejam em andamento ou documentos que identifiquem as diligências futuras. Neste caso, sigilo é imprescindível, não é mesmo? Daqui é o que já está na... Cara, eu pensei que já estava próximo. Ah, tá aqui. Isso aqui, quando está relacionado, aqui, 33, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer sem amparo legal. Isso aqui também já está na Constituição, né? Um bocado de coisa que eles trouxeram para cá já está no direito constitucional, mas não tem problema. Que é exigir que você faça ou deixe de fazer uma coisa sem ter lei, né? Sem amparo legal. Pena de detenção é 6 meses multa. É o artigo 5º, acho que é inciso 1º ou 2º, né? Todo Ninguém cidadão só deixará vai de, fazer ou em deixar de virtude de fazer se lei. lei. Incorre na Tá. mesma pena quem se utiliza de cargo, função e invoca a condição de agente público para ser eximido da obrigação legal para obter vantagem ou privilégio indevido. O tipo penal é um tipo mais aberto do que estamos acostumados a ver, mas é um crime praticado pela autoridade que faz exigências além da sua competência legal. É um crime que remete ao excesso de exação previsto no Código Penal. No parágrafo único, temos a conduta equiparada, que existe a utilização do cargo de função para se eximir da obrigação legal para obter vantagem. É o caso, por exemplo, policial que come de graça estabelecimento da localidade que ele costuma patrulhar. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. É o caso de lavagem de dinheiro, o cara mostrar que está pegando muita grana, inclusive grana legal, né? Este crime é o próprio da autoridade judiciária que decreta a indisponibilidade de ativos financeiros em valor que vai muito além do que é necessário para a satisfação da vítima. Quando a vítima demonstra esse exagero e ainda assim a autoridade judiciária não corrige a situação, incorrerá neste tipo. Demora demasiada injustificadamente no exame do processo que tenha requerido, visto em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pedir vista é o cara que está lá no processo de julgamento lá colegiado e fala, não, quero julgar agora não, vou pedir vista. É um outro relator que pede para ver o processo. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Nos julgamentos por órgãos colegiados, é possível que um dos membros peça vistas, que nada mais é do que a oportunidade para um exame mais detalhado dos autos. Acontece, porém, que algumas vezes esses pedidos de vista são utilizados apenas como artifício para procrastinar o julgamento final, fazendo com que a decisão algumas vezes já está definida. Demora um tempo para que se confirme. Artigo 38, finalizando aqui. Artigo 38, antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Este é um crime interessante, ligado à falta de cautela nas atividades investigatórias. É porque o cara vai botar lá no Instagram, prendi o cara, é o safado mesmo, foi ele que matou. Este é um crime interessante ligado à falta de cautela nas atividades investigatórias. A autoridade que antecipa o resultado da investigação e atribui culpa, inclusive por meio de rede social, incorre neste crime. Esperado das autoridades envolvidas na persecução penal que se tenha cautela e o necessário respeito ao devido processo legal, de forma que apenas se atribua a responsabilidade depois de esgotadas todas as fases do processo. É aqueles delegados lá Ou que seja, fica... trânsito julgado. Tá? aqueles delegados hoje, tem muito delegado na rede social, só pá, tirando fotos e tal, prendendo o cara.
Vai dar ruim agora. Do procedimento, artigo 39, aplica-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber as disposições do Decreto-Lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que é a Lei dos Juizados Especiais, tanto civil quanto criminal. A Lei de Abuso de Autoridade não traz procedimentos especiais, aplicando-se os crimes que estudamos na aula de hoje, o Código de Processo Penal, e a Lei 9.099, trata aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo. Bom, deu tempo, quer dizer, ultrapassamos aqui um tempinho, né? Mas aí hoje eu estou tranquilo aí que é domingo, posso nadar daqui a pouco, e acabamos